momento em que o mundo todo está de olho na COP30, a Conferência do Clima, a gente vai mergulhar numa uma história surpreendente de energia que vem lá do coração da Amazônia. É uma história cheia de contradições, viu? Mas também, isso é o mais legal, cheia de soluções inovadoras. Olha só que coisa! De um lado, a gente tem a Amazônia como uma verdadeira potência global, exportando energia limpa para todo o Brasil. Mas, do outro lado da moeda, muitas das comunidades que vivem lá, no meio da floresta, ou ficam no escuro, ou dependem daqueles geradores a diesel, sabe? Super caros, barulhentos e poluentes. É exatamente esse o paradoxo que a gente vai tentar desvendar aqui. Então, para entender de verdade o tamanho dessa história, a gente precisa olhar para os números. E olha, eles mostram uma realidade que é, no mínimo, surpreendente. Funciona assim: a Amazônia é uma gigante, uma usina de energia renovável para o Brasil inteiro. Pensa nas grandes hidrelétricas, que geram eletricidade que viaja quilômetros e quilômetros para abastecer as cidades, as indústrias. Só que o grande paradoxo é que essa energia toda, por falta de linhas de transmissão que cheguem em todo lugar, acaba passando, literalmente, por cima da cabeça de muitas comunidades, sem nunca chegar até elas. E a gente não está falando de pouca gente, não. São quase 2,7 milhões de pessoas. É muita gente. Elas vivem no que os especialistas chamam de sistemas isolados. O que é isso? Basicamente, são comunidades completamente desconectadas da rede elétrica principal do país. Vivem em verdadeiras ilhas de energia. Tá, mas então, da onde vem a energia delas? A resposta, infelizmente, está na dependência de combustível fóssil. A maior parte, olha só, 67% vem de geradores a diesel. E o que isso significa na prática? Significa poluição, barulho o tempo todo, e um custo altíssimo para manter essas máquinas todas funcionando. E quando a gente fala em custo, se preparem, são 12 bilhões de reais por ano. E sabe quem paga essa conta? Todos nós. Sai da conta de luz um subsídio para levar esse diesel, muitas vezes de barco, por dias, até essas áreas remotas. É um preço, assim, astronômico para manter um sistema que, no fim das contas, é super poluente e ineficiente. Bom, diante de um problemão desses, é claro que a gente precisa pensar em soluções. Mas aqui o ponto não é só trocar uma tecnologia pela outra, sabe? É bem mais profundo. É sobre mudar a mentalidade, a filosofia por trás de tudo. Vamos ver como isso funciona. E essa filosofia tem nome. É a transição energética justa. A ideia é super poderosa. Não basta só trocar o diesel por painel solar. A energia limpa precisa trazer benefícios reais para quem vive ali. Tem que gerar emprego, renda, respeitar a cultura local, a floresta, e não só extrair recurso, como sempre foi feito. E essa frase aqui, inspirada na fala do professor Renan Abreu, resume o perigo perfeitamente. Se a gente não colocar a justiça social no centro da discussão, o risco é enorme. A gente pode acabar repetindo os mesmos erros de sempre, só que agora com uma roupagem verde. A riqueza vai embora e só ficam os problemas. É fundamental quebrar esse ciclo. Mas a boa notícia é que as soluções já estão brotando e vindo da própria floresta. A Amazônia não é só o problema, ela é também a fonte das respostas. Vamos dar uma olhada em algumas dessas ideias geniais. Pensa só, as soluções usam o que a floresta oferece. O sol, claro, que na Amazônia é abundante o ano todo. Mas também a biomassa. E o que é isso? É pegar o que antes era considerado lixo, tipo caroço de açaí, resto de madeira, e transformar em energia limpa. A grande sacada é juntar tudo isso, o sol, a biomassa, e colocar baterias para armazenar. Aí se tem energia estável, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E se ainda faltava um argumento, vamos falar de dinheiro. Essa tabela é muito clara. Ela mostra o custo da energia ao longo de 25 anos. E olha a diferença. Um sistema híbrido com solar e bateria é 55% mais barato que continuar queimando diesel. A economia no longo prazo não é só grande, ela é absurda. Ok, isso tudo é muito bonito na teoria, né? Mas e na prática? Vamos ver agora alguns exemplos reais de projetos que já estão mudando a vida das pessoas por lá. Olha o caso das aldeias indígenas Munduruku. A chegada da energia solar lá foi uma verdadeira revolução. Primeiro, o silêncio. Acabou aquele barulho infernal dos geradores a diesel. Com energia 24 horas, equipamentos de saúde, como os microscópios para diagnosticar malária, passaram a funcionar sem parar.
E talvez o mais importante de tudo, a própria comunidade foi treinada para cuidar dos equipamentos. Isso gera autonomia, garante que o projeto continue funcionando de verdade. E não pensem que são só projetos pequenos, viu? A coisa está ganhando escala. Lá em Jacareacanga, no Pará, estão construindo uma usina híbrido gigantesca. Ela vai juntar energia solar com biomassa para acabar com a dependência total do diesel. É um passo enorme, um salto para a transição energética da região. E essa criatividade de usar os recursos da floresta de forma inteligente vai além da energia. Em Belém, que vai sediar a COP30, tem um projeto chamado Sua Casa COP30. É incrível! Eles estão usando caroço de açaí para fazer tijolos ecológicos e construir casas para famílias ribeirinhas. Pensa bem, é um material que captura carbono, resolve o problema do lixo do açaí e ainda dá moradia digna para as pessoas. Isso é a tal da bioeconomia circular funcionando na vida real. Então, quando a gente junta todas essas peças, esses projetos locais, eles estão construindo uma coisa muito maior. Eles estão mostrando para o mundo que a Amazônia não é só um problema a ser resolvido. Ela é, na verdade, uma líder, uma fonte de soluções. E tudo isso bem a tempo da COP30. Essa linha do tempo aqui ajuda a gente a visualizar essa jornada. A gente veio de um passado de décadas dependendo do diesel. Agora, no presente, estamos vendo esses projetos de energia limpa se multiplicarem. E o futuro? Bom, o futuro é logo ali. Em novembro de 2025, a COP30 em Belém vai ser o grande palco para a Amazônia mostrar para o planeta inteiro o seu próprio plano, o seu roteiro para uma transição que seja realmente justa. E o impacto para o clima é real, é concreto. A gente está falando de um potencial para reduzir as emissões de gás carbônico em 276 mil toneladas por ano. É um número que mostra, sem sombra de dúvida, o poder que essa transformação tem não só para a Amazônia, mas para o clima do planeta todo. E aqui a gente chega na mensagem principal de tudo isso. A história que se conta sobre a Amazônia está mudando. Ela está deixando de ser só o lugar que precisa ser salvo do desmatamento para se tornar um laboratório a céu aberto de soluções. Soluções para o clima, para a sociedade, para a economia. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Será que essas lições que estão vindo lá da floresta, que misturam tecnologia de ponta com justiça social, com conhecimento dos povos que vivem lá há séculos, será que isso tudo pode servir de modelo para o resto do planeta? A Amazônia está mostrando um caminho. A grande questão é, o mundo vai estar pronto para seguir?